Olá, eu sou Daniela Vick, nós estamos no personalbrandingtv.com.br e hoje eu recebo uma pessoa muito especial, Henrique Bessa, diretor executivo da Michael Page. Henrique, qual o perfil profissional mais valorizado, mais procurado pelas organizações e como hoje um profissional do futuro ele pode se preparar para ser atrativo para essas organizações? É difícil responder essa pergunta, né? O profissional procurado, ele depende muito da área que você está sendo contratado, mas em tese, o que eu tentei falar até na palestra, é que não é só a questão técnica. O que está sendo exigido hoje é muito do perfil pessoal. Então o executivo que está sendo procurado hoje é um profissional que tem uma habilidade diferenciada de comunicação, uma pessoa que tem um perfil até para trabalhar em empresas, até com um perfil empreendedor muitas vezes, porque ele tem que vestir a camisa, ter autonomia, ter proatividade, assumir alguns riscos. É uma pessoa que tem que tratar muito bem as pessoas com respeito, uma pessoa que tem que batalhar pelo que ela quer, ela tem que entender um pouco que aquilo lá não é pessoal, é profissional, aquela empresa está dando feedback, é para a melhoria da empresa, você tem que trabalhar pela empresa, a empresa está te contratando. Então o que as empresas procuram hoje são profissionais que são dedicados, profissionais que vestem essa camisa, que têm uma série de competências pessoais importantes, tanto no mercado da crise quanto no mercado em expansão. Então o que eu dou de recomendação é para você refletir um pouco um momento, pensar quais são as suas características, o que você pode de melhor, o que você gosta de fazer também e tentar achar no mercado que tipo de oportunidade que vai te dar espaço para você potencializar essas suas coisas boas. Porque muitas vezes você tem 10 coisas boas e 2 ruins e você fica muito mais preocupado em melhorar as ruins, quando você podia estar potencializando de 8 para 9 de 9 para 10 as tuas qualidades que já são muito boas. Então a minha dica, para não ser muito específico, porque é uma resposta muito ampla, pense um pouco nas suas características pessoais, o que você agrega de valor, quais são as características que você gosta de expor mais, se você é muito bom com pessoas, se você é muito bom analisando outros, analisando relatórios, e tenta usar isso para ver o que o mercado vai usar as tuas melhores qualidades de forma que ele busca. Lembra que a empresa ou o contratante, nesse caso, ele quer o melhor profissional. E se aquelas características já são naturais suas e você traz para você usar aquelas características de maneira que potencialize teu negócio, o cliente fica feliz e você está trabalhando exatamente naquilo que você sabe fazer. Então eu procuraria analisar um pouco as suas características para implementar depois no que eu quero fazer e para que tipo de empresa vai me contratar. Excelente. E Henrique, para os profissionais que estão nos acompanhando e que almejam uma carreira global, qual que você acredita, o que você recomenda que seriam os primeiros passos para esse profissional globalizar a sua carreira? Essa é uma pergunta importante porque no momento de crise todo mundo quer sair do Brasil, né? Todo mundo quer uma oportunidade fora. Mas de fato, o que é engraçado, porque assim, eu vejo muitos profissionais que eles erram um pouco na forma até de analisar a carreira. Tem muita gente que fala o seguinte, eu quero ser uma carreira internacional. Aí ele faz um curso de faculdade de primeira linha, faz uma pós-graduação, faz um MBA, aí você pergunta se ele fala inglês, ele fala que não está com inglês tão bom. Então, o primeiro ponto é, você tem que ter uma habilidade de comunicação. E se a habilidade de comunicação é importante, você quer ir para um determinado país, saber aquela língua já é um primeiro passo importante. Inglês, claro, é o inicial, mas acho que quando você pensa globalizado, o mundo está cada vez menor. Tem cada vez menos territórios separados. Hoje você compete com o indiano, compete com o inglês, compete com o americano e infelizmente a gente não tem as melhores escolas para que essa competição seja de altíssimo nível, então a gente tem que fazer um pouquinho a mais. Eu lembro que quando eu me formei, eu sempre queria fazer um pouco a mais. Eu já queria falar espanhol, queria falar inglês, queria morar fora, porque naquela época era um diferencial. Hoje não, todo mundo faz isso. Então você tem que procurar um pouco desse diferencial, você vai competir com o mundo como um todo. É importante você saber lidar com essas pessoas, então quem tem a habilidade de falar com outras culturas, que já viveu em outro país, que já lidou com outras culturas, sem dúvida nenhuma ele tem mais facilidade, porque é diferente você fazer negócio com japonês, com alemão, com sueco ou com canadense. Você entender um pouquinho de como ele pensa, muitas vezes ele vai dar uma resposta que não é dura, é tradicional para ele. Outras vezes é como você trata ele com respeito. Então esses detalhes vão ajudar numa internacionalização, procurar empresas que possam ter essa oportunidade, nem sempre ir para a empresa achando que é só esse o caminho, você vai conseguir, mas de fato se você for trabalhar numa empresa que tem costume e é uma empresa internacional, suas chances aumentam. Se você fizer um bom trabalho no Brasil, você começa a ter oportunidades de eventualmente se expatriar. Mas não esquece, se não tiver o inglês ou o idioma que você quer, dificilmente você vai conseguir qualquer oportunidade.
Excelente, Henrique. E falando uma visão das organizações, tanto quanto a questão da contratação de profissionais. Fala-se aí, avalia-se as competências técnicas, comportamentais, mas e a influência social desse profissional? Vamos pegar aqui um exemplo para o pessoal que nos acompanha entender melhor. Profissional da área de vendas, por exemplo, né? Ele chega na organização, tem a sua cartela de clientes, ou ele é influente num determinado nicho. Isso conta pontos também num processo de seleção, num processo de recrutamento de um profissional? Como que hoje a empresa está avaliando e considerando isso para contratação? Sem dúvida nenhuma, conta ponto. É lógico que a gente quer pessoas que de fato são pessoas influentes no próprio mercado. Então, independente da área que você atua, se você tiver um conhecimento mais profundo, se as pessoas te conhecerem e você tiver qualquer tipo de exposição que vai gerar resultados comerciais ou qualquer outro tipo de resultado para a empresa que está te contratando, ele vai ver com bons olhos. Lógico que no mercado de crise você tem um pouco de rouba-monte. Então, hoje o profissional que tem uma carteira de clientes, ele é procurado, tem um pouquinho das empresas querendo tirar receita umas das outras, mas é importante também saber que nem sempre isso se concretiza. Então, você prometer que você vai conseguir uma carteira, levar 100% da tua carteira, é muito improvável que aconteça. As empresas também sabem disso e muitas delas hoje remuneram esse profissional que diz ser influente baseado no que de fato ele trouxer de resultados. Então, se você vai me trazer 800 clientes, eu te contrato por um salário e eu te pago um extra se você de fato trouxer esses 800. Mas se você não trouxer, a gente também entende que a gente não precisa te pagar esse referencial. Então, tem que ter um pouco de cuidado, mas tem contratado sim muitos profissionais com esse perfil, porque é importante a gente contratar gente que é boa em qualquer setor que ela vai atuar, para que ela seja boa para mim também. Excelente. E para a gente encerrar essa entrevista, que poderia durar algumas horas, não é mesmo? Eu queria perguntar para você, como que você percebe a relação marca pessoal e marca corporativa? Todo profissional, ele busca por ter no currículo uma marca empresarial forte, né? Isso é vantagem para ele. Agora, como do outro lado também, você acredita que as organizações, ela também busca por profissionais que têm reputação, credibilidade, ela busca pelo histórico de resultados desse profissional no mercado para contratar, para fazer parte da sua história, do seu negócio? Sem dúvida nenhuma. É engraçado que as pessoas que ficaram pouco tempo em uma empresa ou em outra, sempre que você pergunta para ele o que ele realizou naquela empresa, ele não tem muito o que contar. Então a pessoa que tem história para contar, ela sem dúvida nenhuma ela vai ser mais atrativa para o cliente que está contratando. Então, hoje, o cliente que está contratando, ele quer saber uma série de informações. Ele pesquisa até no Facebook, ele pesquisa na internet, ele quer saber de fato se você tem alguma reputação. Hoje, eles estão analisando, inclusive, os maus hábitos da internet. Às vezes, você está achando que está fazendo uma brincadeira informal, faz uma brincadeira com preconceito, clica num negócio de armamentos, quando a empresa, uma ONG, está preocupada com o tipo de contratação, ela vai analisar teu perfil e vai falar, esse cara não tem a cultura que eu quero. Então, é importante reputação no geral, as pessoas confundem muito isso, inclusive a plataforma LinkedIn e Facebook tem se confundido muito, pessoas postando coisas que não deveriam no LinkedIn, pessoas no LinkedIn postando coisas no Facebook, achando que, adicionando pessoas no Facebook que estão vendo ele na vida pessoal, o que normalmente não passa o profissionalismo adequado. Então as empresas se preocupam bastante com a tua reputação, com o teu histórico, com o que você tem para contar. As referências profissionais hoje elas estão cada vez, ela é quase que quando você vende um carro sem roda, se não tem as referências não serve, e muito mais do que as referências que o próprio candidato indica, que normalmente elas são meio viciadas, eles já trabalham com você e sabem o que podem falar, as consultorias de recrutamento justamente procuram um cross-reference, ou seja, eu pego pessoas que trabalharam lá, que não necessariamente foram indicadas por ela, porque eu já tenho esse relacionamento e eu consigo pegar a informação real do que aquele profissional é ou não, de alguém que não estava aguardando a minha ligação. Então as empresas em geral hoje têm uma preocupação muito grande e se você pensar, isso não é tão novo, até porque as pessoas, por exemplo, que têm um patrocínio, a importância do perfil dela, se ela faz uma besteira, é uma das poucas cláusulas que podem ser quebradas no contrato, é isso. Se ele pegou a imagem pessoal dele e de alguma forma já era linkada à minha marca e ele fez alguma coisa errada, automaticamente ele puxa a marca para baixo. Então, reputação, e hoje você vê até profissionais de altíssimo renome que depois de 20 anos de carreiras excelentes fazem alguma coisa errada, perdem o patrocínio. Então você pega o caso do Armstrong, com um monte de coisa errada que ele fez, perdeu 100% dos patrocínios dele, porque de fato ninguém queria o vínculo com a marca. E acho que isso é uma verdade em qualquer área que você vai contratar hoje. Fantástico. Eu não posso deixar de perguntar aqui, porque nós temos muitos empreendedores que também nos acompanham. E quando a gente fala de carreira, né, o profissional muitas vezes ele almeja e ele participa, às vezes, de grandes marcas corporativas, tem a sua carreira em grandes empresas. Mas o empreendedor, aquele que começou cedo já no empreendedorismo e ele não tem esse histórico de passar por grandes organizações. Dado o momento da sua carreira, talvez ele veja que o empreendedorismo não é mais para ele ou ele queira iniciar uma carreira numa empresa.
Como que a empresa percebe isso? Como que ela vê esse histórico? Isso acrescenta, não acrescenta? O que você pode passar de informação aí para a gente? Acho que sem dúvida nenhuma, separando um pouco da pergunta, é sempre acrescenta. O empreendedor ele tem algumas habilidades que o executivo que também começou somente na empresa, ele com certeza não tem. Até o próprio a agressividade muitas vezes, o querer pensar diferenciado, ser o dono daquele negócio. Então o perfil empreendedor tem um pouco das características pessoais que as empresas valorizam hoje, mesmo para executivo, sem dúvida nenhuma valoriza. Porém, lógico que depende muito do tempo que você ficou como empreendedor. Então imagina você saiu da faculdade, está 20 anos empreendendo e de repente você quer começar a voltar para uma empresa. Essa empresa vai te contratar? Pode ser que sim, só que ela precisa entender um pouco primeiro o que esses 20 anos geraram e o que minha vaga precisa. Não adianta eu querer contratar um cara de tecnologia que ficou 10 anos fora do mercado para um momento de que todas as linguagens de programação mudaram. Agora, se é um cara comercial, onde eu prefiro um perfil empreendedor, dono da camisa, eu já fiz muita posição de empresas que estavam vindo para o Brasil, precisavam no executivo e pegaram um que era um empreendedor que acabou não dando certo e montou a empresa como um representante e acabou sendo o CEO daquela empresa. Então, a característica de ser um empreendedor é algo positivo. Se você olhar o Brasil agora, você tem um empreendedorismo meio que como um respaldo de não ter emprego. Então, você tem muita gente criando novos negócios porque não vem a oportunidade no executivo. E quando você olha para os Estados Unidos, é o contrário. Na verdade, você pega as grandes faculdades, Harvard, Stanford, poucos executivos querem ir para as empresas, eles querem criar. Então lá eles fazem isso porque eles viram, e aí a Marta que deu a palestra falou um pouco, o sonho. Eles viram muitos sonhos dar certo, muita gente ficando milionária. Então para eles o objetivo não é mais ser um funcionário de carreira numa empresa multinacional e sim criar e ficar rico em 2, 3 anos. Então o perfil empreendedor é muito bem visto. O Brasil está mudando um pouco, é lógico que a gente como o Brasil tem muitas barreiras pro empreendedor, então eu diria que o empreendedor aqui ainda tem mais raça do que em outros países como o próprio Estados Unidos, porque a dificuldade é muito maior, a barreira é maior. E isso colocado, ele também adquire novas qualidades e habilidades que podem servir como executivo. Importante só saber o que a empresa quer, porque daí você consegue usar tudo aquilo que você aprendeu, se serve para aquela posição. Se for para uma área que todo o teu histórico não agrega, não adianta nada você aplicar para aquela posição, porque também o cliente não vai ver tanto valor, vai achar que você é uma pessoa que está fora do mercado há muito tempo e não vai enxergar o valor adequado para uma pessoa com tanta experiência como empreendedor, por exemplo. Excelente, e esse foi o Henrique Bessa, diretor executivo da Michael Page. Obrigada, Henrique, foi um grande prazer. E mais vídeos como esse você acompanha aqui no personalbrandingtv.com.br. Até a próxima. E a Marta Gabriel, uma autoridade no assunto marketing digital, e a gente quer aproveitar e perguntar para ela sobre reputação digital. Marta, a gente sabe que a questão do personal branding, da gestão da marca pessoal, não é apenas a gestão da reputação digital. O que hoje, na sua opinião, é imprescindível para que as marcas se fortaleçam, cresçam, para que as pessoas venham cuidar um pouco mais sobre as suas ações no ambiente online, para que possam se posicionar no mercado e ter resultados? Especialista em inteligência de mercado, networker profissional.